Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com GIMP, módulo Desbravando o GIMP. Nessa aula nós começaremos a abordar as ferramentas de pintura aqui do GIMP, beleza? Mas antes, contudo, como sempre, eu já peço aí para que você já vá deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens do GIMP, que está no seu segundo módulo aqui no YouTube, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser aprender a utilizar o GIMP profissionalmente, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, então, as ferramentas de pintura do GIMP, ela inclui aí ao todo 14 ferramentas. Então, por padrão, elas são mostradas aqui juntas em 5 grupos aqui na caixa de ferramentas. Esse grupo aqui, tá vendo? Esse grupo aqui que engloba a ferramenta de preenchimento e a ferramenta de degradê. Esse grupo aqui que engloba a ferramenta de pincel, lápis, aerógrafo, tinta e os pincéis MyPaint. Esse grupo aqui que só inclui a ferramenta borracha. Esse grupo aqui que engloba a ferramenta de clonagem, perspectiva e remenda. E esse grupo aqui que inclui as ferramentas de superexposição, borrar e desfocar, deixar nítido. Então são esses 5 grupos aqui que agrupam as ferramentas de pintura do GIMP, beleza? Então nessa aula nós veremos aqui as características comuns a todas essas ferramentas, beleza? Então a característica que todos eles têm em comum é que todos eles são usados movendo o ponteiro pela exibição da imagem, criando pinceladas. Então 5 dessas ferramentas se comportam com a noção intuitiva de pintura com pincel. Então são elas, aqui no caso, o lápis, o pincel, o aerógrafo e os pincéis MyPaint, que são chamados aí de ferramentas básicas de pintura ou ferramentas aí de pincel. As outras ferramentas aqui desse grupo, desse conjunto, elas usam o pincel para modificar uma imagem de alguma forma diferente do que seria de pintar. Então, propriamente as ferramentas que se caracterizam dessa forma são a de preenchimento, a ferramenta de degradê, a borracha, a tinta, a ferramenta clonar, a ferramenta restaurar, a ferramenta de clonagem perspectiva, desfocar, deixar nítido, a ferramenta de borrar e a ferramenta de subexposição e superexposição, beleza? Então as vantagens de usar o GIMP com uma mesa digitalizadora ao invés de um mouse propriamente dito ficam mais claras com as ferramentas do pincel do que qualquer outra. Então o ganho em controle fino é imensurável. Então no caso essas ferramentas aqui é ideal, elas são especiais quando você utiliza aí opções especiais de sensibilidade de pressão, que são apenas utilizáveis se você tiver uma mesa digitalizadora, um tablet gráfico. Então se você estiver corrigindo fotos, tudo bem usar o mouse, o mouse é tranquilo. Agora, se você for um ilustrador, eu aconselho você a considerar adquirir aí, seriamente um tablet gráfico no futuro próximo, se você já não tiver um. Porque o tablet gráfico, ele, com a utilização de uma caneta, ele vai te permitir aí utilizar melhor essas ferramentas de pintura, tá? Eu não vou mostrar para vocês, porque como eu não tenho um tablet gráfico, então eu não vou mostrar para vocês dessa forma. Até porque a proposta do nosso curso aqui é um curso de edição de imagens e não é um curso aí de pintura digital. Mas, como as ferramentas de pintura elas também podem ser utilizadas para edição de imagens, e são
também cruciais aqui dentro do GIMP, então eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Mas saiba que para algumas dessas ferramentas aí, principalmente as ferramentas de pintura, é ideal você utilizar uma mesa digitalizadora, um tablet gráfico. Então, além do método mais comum de você pôr as mãos na massa, é possível você aplicar as ferramentas de pintura de forma automatizada, criando uma seleção ou vetor e então contorná-la. Você pode contornar com qualquer uma das ferramentas de pintura, incluindo as ferramentas que não são padrão, como a borracha, a ferramenta de borrar e etc. E qualquer opção de configuração que você escolher para a ferramenta, ela será aplicada, ok? Bom, em relação às teclas modificadoras, nós temos aqui a tecla Ctrl, Shift e Ctrl Shift simultâneo. A tecla Ctrl, quando você mantém ela pressionada, ela tem um efeito especial em todas as ferramentas de pintura. Então, por exemplo, para a ferramenta lápis, pincel, aerógrafo, tinta e borracha, ele os alterna para o modo seletor de cores, de modo que ao clicar em um pixel da imagem, faz com que o primeiro plano do GIMP seja definido para a cor da camada ativa naquele ponto. Então eu vou abrir aqui uma imagem aqui que eu tenho, com a logo aqui do Photopea. Vou vir aqui e vou selecionar aqui uma ferramenta de pintura comum. Então vou selecionar aqui, por exemplo, o lápis. Se eu der um clique aqui nessa área, então se eu pressionar aqui a tecla Ctrl ou Command, no caso se você estiver utilizando Mac, né, a tecla Command. Se você pressionar a tecla Ctrl ou Command e com a ferramenta lápis ativa, por exemplo, você der um clique aqui nessa área aqui em verde, por exemplo, o que acontece? Ele coloca a cor do pixel dessa imagem que eu cliquei como a cor de frente aqui no GIMP, beleza? Então é uma característica aí da tecla Ctrl, uma tecla modificadora. Então isso ocorre para ferramentas lápis, pincel, aerógrafo, tinta e borracha. Eles alternam para o modo de seletor de cores, de modo que quando você clica aqui na área, a cor de frente, ela reproduz aqui a cor do pixel que você clicou. Já para a ferramenta clone, a tecla Ctrl muda para o modo onde clicar define o ponto de referência para fazer uma cópia. Então, por exemplo, se eu vim aqui selecionar a ferramenta clone, pressionar Command ou Ctrl aqui do meu teclado e der um clique, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma cópia do pixel dessa região. E aí eu vou poder reproduzir essa cópia em outro local da imagem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ela faz uma reprodução aí da cor do pixel aí da imagem, né? Que é realmente útil aí quando você quer fazer retoques aí dentro de fotografias, beleza? Já para as ferramentas desfoque e nitidez, a tecla Ctrl alterna entre os modos desfoque e nitidez. E para a ferramenta subexposição e superexposição, ela alterna entre superexposição e subexposição, beleza? Com a tecla Shift. Quando você pressiona a tecla Shift, ela possui o mesmo efeito na maioria das ferramentas de pintura. Ela coloca a ferramenta no modo de linha reta. Então, para criar uma linha reta com uma das ferramentas de pintura, primeiro você clica no ponto de início, pressiona a tecla Shift e pressiona a tecla Shift. Enquanto você pressiona, você verá uma linha final conectando o ponto clicado anteriormente com o local atual do ponteiro. Se clicar novamente, enquanto continua a pressionar a tecla Shift, uma linha reta será desenhada, né? E você pode continuar esse processo para criar uma série de segmentos de linha reta. Então, por exemplo, vou voltar aqui a cor de frente para preto. Vou aqui na ferramenta de pintura, vou ver aqui em pincel. E aqui em pincel vou dar um clique aqui no início. Se eu pressionar Shift do teclado, note que, tá vendo? Ela fez uma linha reta. E aí, se eu der um clique aqui em qualquer local, der um clique aqui, por exemplo, com a tecla Shift pressionada, ela cria uma linha reta, tá vendo? E se eu mantiver a tecla Shift pressionada, ele ainda faz uma linha reta. O meu mouse ele cria uma linha reta ligando aqui o ponto de clique, né, para o ponteiro aqui do mouse. Então, se eu der mais um clique, eu faço mais uma linha reta. Pressionando Shift, eu dou mais um clique aqui, eu faço mais uma linha reta. Pressionando Shift ainda, eu fecho aqui, crio mais uma linha reta. Quando eu deixo de teclar Shift, tá vendo? Ele não faz mais nenhuma conexão, beleza? De linha reta, beleza?
Então é dessa forma que você pode criar linhas retas com pincéis aqui dentro do GIMP. Bom, e quando você utiliza Ctrl Shift, ou no caso do Mac, Command Shift ao mesmo tempo, quando você pressiona ambas as teclas, né, ela faz o mesmo efeito da tecla Shift sozinha, né? Ela entra no modo de linha reta, só que no modo de linha reta forçada. Ou seja, a orientação da linha é limitada ao ângulo mais próximo que seja múltipla de 15 graus. Então é legal você usar isso para criar linhas perfeitamente horizontais, verticais ou diagonais. Então, por exemplo, se eu dou um clique aqui nessa imagem e pressiono Command Shift ou Ctrl Shift simultaneamente, ela cria uma reta aqui e ela força aqui uma linha reta, tá vendo? Por mais que eu modifique, ela sempre modifica a minha linha para um ângulo de 15 graus, tá vendo? Para múltiplos de 15 graus, tá vendo? Então, por exemplo, é ideal para fazer uma reta perfeita. Então, eu cliquei aqui, criei uma reta, e aí quando eu traço para baixo, ela tem o mesmo comportamento, tá vendo? Ela modifica a reta para o ângulo de 15 graus, para múltiplos de 15 graus, beleza? E aí, eu posso aqui, dou mais um clique aqui, e eu posso, por exemplo, criar aqui uma diagonal, tá vendo? Só que aqui no caso ela coloca sempre em ângulos de 15 graus, beleza? Então, o Ctrl Shift, quando você pressiona as duas juntas, ela entra em linha reta forçada e modifica a posição dela sempre para o múltiplo aí de ângulos de 15 graus, ok? Bom, e aí nós temos aqui as opções da ferramenta, né? Muitas opções de ferramentas são compartilhadas por diversas ferramentas de pintura. Então, nós descreveremos aqui nessa aula, né, já que a gente está delineando aqui as características que são comuns a todas elas, beleza? Então, as opções que se aplicam apenas a uma ferramenta específica ou a um pequeno número de ferramentas serão descritas aí nas próximas aulas, onde detalharemos aí cada ferramenta aí individualmente, beleza? Então, uma característica comum a todas as ferramentas de pintura é aqui o modo, né? A lista de seleção de modo, ele mostra uma seleção de modos de aplicação de pintura. Então, assim como opacidade, a maneira mais fácil de entender o que a configuração de modo faz é imaginar que o efeito ele é aplicado a uma camada acima da camada na qual você está trabalhando, com o modo de combinação de camadas igual ao modo selecionado. Então, pode-se obter uma grande variedade de efeitos especiais dessa forma. Então, utilize a opção de modo apenas para ferramentas que podem adicionar cores à imagem, como o lápis, o pincel, o aerógrafo, a tinta, por exemplo, e as ferramentas de clonagem. Para as outras ferramentas de pintura, aparece uma opção por causa da consistência, mas ela está sempre desativada, beleza? Então, aqui no caso, como eu estou com a ferramenta de pincel ativa, é uma ferramenta que muda as cores de uma imagem, então essa opção aqui ela fica ativa, tá vendo? E ela tem vários modos aqui, que se assemelham aos modos aqui de camada que a gente viu aqui lá no módulo 2, né? Para quem é aluno lá da nossa plataforma, a gente trabalhou aqui exaustivamente aqui os modos de camada. Então esses modos aqui, eles se equivalem aos modos de camada quando você trabalha a pintura aí com várias camadas aqui dentro do GIMP, beleza? E ela tem o efeito aí igual ao dos modos aqui de camada, beleza? Então, por exemplo, se eu selecionar uma ferramenta de pintura que não mexe nas cores da minha imagem, como por exemplo a ferramenta desfocar, deixar nítido, essa opção de modo ela fica inativa, beleza? Então ela só fica ativa para as ferramentas de pintura que alteram as cores aqui dentro de uma imagem. Bom, a opacidade. O seletor de opacidade ele define o nível de transparência para a operação do pincel. Então, para entender como isso funciona, imagine que ao invés de alterar a camada ativa, a ferramenta ela cria uma camada de transparência acima da camada ativa e atua nessa camada. Alterar a opacidade nas opções da ferramenta possui o mesmo efeito que alterar a opacidade na janela de camadas na situação mencionada anteriormente. Então ela controla a intensidade de todas as ferramentas de pintura e não apenas aquelas que desenham na camada ativa. Então no caso da borracha, isso pode ser um pouco confuso,
Como a opacidade ela determina a força da ferramenta, acontece que quanto maior a opacidade, maior a transparência que você obtém. Então, por exemplo, voltando aqui na ferramenta pincel. Se eu clicar aqui e arrastar, eu tenho essa tonalidade aqui, porque aqui a opacidade ela está em 100%. Mas vamos imaginar que eu mexo aqui nessa opacidade e dou aqui mais ou menos uns 50% aqui de opacidade. Se eu desenhar agora, tá vendo? Ela dá aqui a transparência aqui a essa minha, a esse meu pincel, tá vendo? Então a opacidade aqui no caso, ele trabalha aí com a opacidade aí do seu traçado, da sua pintura aqui dentro do GIMP, ok? Bom, e aqui nós temos o pincel. O pincel ele determina quando a imagem é afetada pela ferramenta e como ela é afetada quando você traça uma pincelada com ponteiro. O GIMP ele permite utilizar diversos tipos de pincéis. As mesmas opções de pincel estão disponíveis para todas as ferramentas de pintura, exceto a ferramenta de tinta que utiliza um tipo único de pincel que é gerado pelo programa. Então as cores do pincel apenas aparecem em ferramentas que fazem sentido, como é o caso das ferramentas de lápis, pincel e aerógrafo. Para outras ferramentas de pintura, apenas a distribuição de intensidade de um pincel é relevante, beleza? Então aqui no caso o pincel, ele modifica aqui, você modifica aqui a forma, né? Como esse pincel aqui, o formato do pincel que você deseja inserir aqui dentro do GIMP, beleza? Então note aqui que você tem várias opções aqui de pincéis, ok? Então você aqui em pincel, você escolhe aí o tamanho, ou melhor, você escolhe aqui o tipo de pincel que você deseja aqui utilizar, beleza? Bom, aqui em tamanho, né, essa opção ela permite você modificar precisamente o tamanho de um pincel. Você pode utilizar as teclas abre e fecha colchete para variar o tamanho do pincel em mais ou menos 1 pixel, mesmo estando com a imagem em foco. Se você clicar nesse controle, você pode usar as teclas Page Up e Page Down para variar entre mais e menos 10. Você pode obter o mesmo resultado se definir corretamente a rodinha do mouse nas preferências, lá nas preferências do GIMP, beleza? Então aqui no tamanho você mexe no tamanho do seu pincel. Você pode configurar aqui o tamanho do seu pincel, beleza? E aí você define aí a largura, né, do seu pincel. Se você pressionar abre e fecha colchete, você varia o tamanho do pincel em mais ou menos 1 pixel, beleza? Então se eu estou pressionando aqui, abre e fecha colchete. Quando eu presso abre colchete, note que aqui, ó, ele vai diminuindo em 1 pixel o tamanho do meu pincel. Se eu pressionar aqui o fecha colchete, ele aumenta aqui em 1 pixel, vai aumentando em 1 pixel o tamanho do meu pincel. Ok? Bom, e aqui em proporção, né, você determina aqui a proporção entre a altura e a largura do pincel. O seletor ele varia de menos 20 até 20 com o valor padrão definido aqui em 0, conforme vocês podem ver aqui. Então o valor negativo de 0 a menos 20 irá estreitar a altura do pincel, enquanto que valores positivos entre 0 e 20 indicam uma taxa de estreitamento da largura do pincel. Então, para exemplo, eu vou variar aqui para menos 20. E aí, se eu traço aqui o pincel, tá vendo? Ele estreita aqui a altura do pincel, conforme vocês podem ver, tá vendo? Agora, se eu for do contrário, levar a taxa de proporção a 20 e desenhar, ele aqui ele estreita a largura aqui do meu pincel, tá vendo? Então o negativo, os valores negativos, né, de 0 a menos 20, ele estreita a altura, conforme nós vimos aqui, e de 0 a 20, ele indica uma taxa de estreitamento aí da largura do pincel, beleza? Beleza. Bom, aqui em ângulo, né, essa opção
ela faz o pincel girar em seu próprio centro. O efeito não será oferecido se o pincel ele for circular. Então aqui no caso, deixa eu tentar escolher um pincel aqui não circular. Vou escolher esse pincelzinho aqui como exemplo. Então, por exemplo, se eu mexer aqui no ângulo aqui, deixar aqui em 27, traçar, ele coloca aqui normalmente. Mas se eu colocar aqui um ângulo aqui, por exemplo, de 45 graus e traçar, note, tá vendo que o traçado dele já diminui, tá vendo? O traçado dele aqui diferente aqui de cima, ele já posiciona os traçados aqui numa posição de 45 graus a partir do próprio centro, beleza? Então aqui no caso é 100 com o ângulo em 0, tá vendo? Ele coloca dessa forma aqui, tá vendo? Como se fosse uma diagonal e os traçados praticamente colados. E aqui ele já coloca os traços, né? Quando eu dei um ângulo de 45 graus, ele já coloca uns ângulos um pouco mais espaçados, tá vendo? E já posicionados aí a partir do seu centro. Ele posiciona os traçados aí a partir do ângulo de 45 graus, que foi o que eu especifiquei aqui, beleza? Então essa é a função aqui dessa opção. Aqui em espaçamento, né, essa opção ela define a distância entre as marcas do pincel em um traçado. Então, por padrão, ela vem aqui em 20. Então, vou selecionar aqui um pincel. Se eu traçar esse pincel aqui, ele estabelece a distância de 20, que é o que está programado aqui, tá vendo? O espaçamento, ou melhor, o espaçamento de 50, né? Então ele deixa esse espaçamento aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui em 100 e fizesse o traçado, note que ele já coloca o espaçamento, tá vendo? Mais distante. Se eu colocar o espaçamento em 200 e traçar, note que ele aumenta ainda mais a distância, tá vendo? Então no espaçamento você configura, né, a distância entre as marcas do pincel dentro de um traçado, beleza? Bom, a dureza, né? Aqui a dureza, ela modifica o tamanho do centro rígido do pincel. Então deixa eu voltar aqui ao nosso pincel circular. Aqui a dureza dele vem programado por padrão em 100. Então, se eu pressionar aqui e arrastar, normalmente, tá vendo? Ele desliza na proporção que eu vou arrastando o mouse. Agora, se eu vir aqui, se eu modificar aqui a dureza para 50, ele já tem esse aspecto aqui, tá vendo? Então, eu tenho que forçar o pincel para ele ter essa característica aqui, ok? Se eu colocar aqui em 200 a dureza e for traçar agora, então quanto maior a dureza, maior, né, vai ser a força aqui, né, a opacidade do pincel, tá vendo? Se eu diminuo aqui a dureza, ele tem aqui essa capacidade, tá vendo? Eu pressiono o mouse aqui, mas ele tem esse aspecto aqui, tá vendo? Esse aspecto mais desfocado e mais fino em relação ao traçado de cima, onde eu coloquei uma dureza maior, beleza? Bom, e a força do pincel, ela modifica aqui o ganho. Então, por padrão, ele vem aqui configurado em 50. Se eu traço aqui, ele tem essa força aqui. Agora, se eu diminuir aqui para 10 e for traçar aqui agora, note que a força dele diminui consideravelmente, tá vendo? Se eu colocar aqui em 20 e traçar, já tem um aumento, tá vendo? Mas ainda assim é bem fraco. Se eu colocar em 40 e traçar, já melhora. E em 80 melhora significativamente, beleza?
Então a força aqui você modifica aqui o ganho dentro do pincel. Quanto menor a força, menos ganho aqui você tem. Quanto maior a força, maior o seu ganho aqui dentro da imagem, dentro do seu traçado, ok? Bom, e aqui nós chegamos nas dinâmicas de pintura. As dinâmicas de pincel elas permitem mapear diferentes configurações de pincel para diferentes dinâmicas de saída. Eles são muito utilizados em mesas digitalizadoras, os tablets gráficos, né? Mas algumas delas também podem ser utilizadas aí com o mouse sem problema. Ao traçar caminhos e seleções usando uma ferramenta de pintura, há uma opção para selecionar, emular. Então aqui, se você clicar aqui, ó, você tem todas as dinâmicas aqui, né, de saída, beleza? Ele vem por padrão em Dynamics Off, mas você pode selecionar aqui qualquer uma dessas dinâmicas aqui para ter uma saída aqui de acordo com o que você pretende, ok? As opções de dinâmica é algo que nós veremos na próxima aula, né, uma aula à parte, beleza? Aqui você tem a opção de aplicar espalhamento, né? Você conhece o espaçamento em pinceladas. As pinceladas elas são produzidas a partir de marcas sucessivas de pincel que, por serem muito próximas, parecem com uma linha contínua. Aqui, ao invés das marcas de pincéis contidas na pincelada, elas ficam espalhadas próximas do traço. Você pode definir a distância do espalhamento com o seletor de intensidade. Então, aqui no caso, para a gente entender, vamos supor que eu selecionei essa opção aqui de dinâmica. Se eu fizer o traçado aqui, note que nada acontece. Porque eu escolhi aqui o tamanho de pressão negativo. Por isso que nada aconteceu. Mas se eu selecionar aqui uma outra dinâmica e desenhar, eu tenho essa dinâmica aqui, eu tenho essa característica. Se eu escolher perspectiva, por exemplo, e traçar, eu tenho esse desenho aqui, tá vendo? Esse traçado aqui. Se eu vier aqui em Pencil Shader e fizer esse traçado, eu tenho esse traçado aqui. E aí você pode ir, né, vendo aqui todos esses traçados aqui para você entender as dinâmicas aqui do pincel, beleza? Bom, e aí quando eu seleciono aqui a opção aplicar espalhamento, eu vejo aqui a intensidade, né? Eu posso definir a distância do espalhamento aqui, mexendo aqui nessas opções. Então, se eu venho aqui com essa opção habilitada e faço um traçado, tá vendo? Ela tem aqui um espalhamento. Se eu modificar aqui, eu vou para 5, por exemplo, e traçar, tá vendo? Ela vai espalhando aqui, tá vendo? Ela dá esse efeito aqui, ela vai espalhando os traçados, né, aqui dentro da minha imagem, beleza? Então é dessa forma que você pode aí aplicar o seu espalhamento com o seu pincel aqui dentro do GIMP, beleza? A opção pincelada suave, ela não afeta a representação da pincelada, mas a sua forma. Ela altera as oscilações da linha que você está desenhando, o que torna desenhar com o mouse mais fácil. Então, quando essa opção está marcada, você tem duas áreas de configuração, a qualidade e o peso. Você pode alterar os valores padrão para adaptá-los à sua habilidade. Então, o valor alto para o peso torna a pincelada mais firme. Então, por exemplo, se eu tento desenhar aqui uma linha reta com o mouse com essa opção desmarcada, eu tenho aqui uma oscilação, tá vendo? Se eu habilito ela e deixo aqui os valores padrão, quando eu traço, eu já tenho uma facilidade maior para desenhar o traço. Ela fica mais contínua, tá vendo? Agora, se eu colocar, né, os valores aqui como valores máximos, tanto em qualidade quanto em peso, e fizer o traçado, note que ela fica bem melhor, tá vendo? Quando eu vou puxando aqui, ela vai traçando a linha perfeitamente reta, beleza? Então, essa daqui é uma característica dessa opção de ferramenta. Ela deixa a pincelada mais suave e mais
digamos assim, mais certinha aqui para você, tá vendo? Então é ideal caso você precisa fazer uma pincelada aí de forma mais suave, né? Com contornos aqui mais definidos, beleza? Aqui a opção bloquear pincel a visualização. Quando você está trabalhando em uma imagem maior em pixels que a tela, é necessário aumentar e diminuir muito o zoom. Então essa opção ela permite um processo de refinamento iterativo que é muito natural, sem necessidade de pedir repetidamente ao aplicativo para alterar o tamanho do pincel à medida que você avança, né, entre os traços largos e o detalhamento. Então, se o tamanho do pincel for relativo à tela, aumentar o zoom faz com que o pincel também seja ampliado e pareça maior, ocupando assim mais pixels na tela. Se você estiver trabalhando com um pincel de raio de 300 pixels e aumentar o zoom de 12 para 100%, o pincel agora terá metade do tamanho da tela. Então você tem que encolher o pincel novamente. Se o tamanho do pincel for relativo à tela, quando você aumenta o zoom, o tamanho do pincel exibido não muda. Ele parece menor e você pode trabalhar em pequenos detalhes. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra imagem aqui no GIMP. Essa imagem aqui não seria ideal para a gente trabalhar, mas para efeito de exemplo, então eu tenho uma imagem aqui, certo? Vou vir aqui em visualizar e vou colocar o zoom aqui em 200%. Beleza. Aí eu tenho essa imagem aqui. E aí vamos supor, vou selecionar um outro pincel aqui, o pincel padrão do GIMP, que é o de pimentão. E vou colocar o tamanho desse pincel para 100 pixels. Tá aqui o tamanho 100. E aí quando eu pinto aqui na área, quando eu vou pintando aqui, o tamanho do meu pincel, mesmo que eu coloque ele aqui em 100, ele vai ter 200 pixels. Por quê? De tamanho. Por quê? Porque a minha imagem, né, ele está num zoom de 200 e a opção de bloquear pincel a visualização está desmarcada. Então, com essa opção desmarcada, se eu selecionar o meu pincel aqui, mesmo que eu coloque o tamanho dele em 100 pixels, quando eu desenhar, fazer o traçado aqui na minha imagem, ele vai aparecer o tamanho do zoom, né, do tamanho aqui que a imagem está configurada, que é de 200. Beleza? Então ele vai ficar aqui em 200 pixels. Agora, se eu habilitar essa opção aqui e desenhar, agora viu que o meu pincel ele ficou menor? Ele agora ficou do tamanho de 100 pixels, que é o que eu configurei. Porque essa opção, quando habilitada, ela bloqueia aí o pincel à visualização. Então, mesmo que eu vá dando zoom na minha imagem, né, na minha imagem aqui ativa, o pincel, quando eu vou dar uma pincelada, ele vai aparecer sempre no tamanho que eu configurei ele, no caso aqui de 100 pixels. Se eu desmarcar essa opção, mesmo que eu tenha aqui o tamanho do pincel em 100 pixels, ele, quando eu fazer o traçado aqui na minha imagem, ela vai colocar o tamanho do zoom, que é de 200 pixels. Beleza? Então esse é o objetivo dessa opção. E por fim nós temos a opção incremental. Ela aplica o efeito de forma incremental à medida que o ponteiro do mouse se move. Então a caixa de seleção incremental, ela parece não funcionar como todos esperam. Então se ela estiver desativada, o efeito máximo de um único traço é determinado pela opacidade definida aqui no controle deslizante de opacidade. Se a opacidade estiver definida para menos de 100, mover o pincel sobre o mesmo local aumentará a opacidade se o pincel for levantado nesse meio tempo. Então, pintar com o mesmo traço não tem esse efeito. Se incremental estiver ativo, o pincel pintará com opacidade total, independentemente da configuração do controle deslizante. Essa opção está disponível para todas as ferramentas de pintura, exceto aquelas que possuem um controle de taxa, né, que nós falaremos sobre isso mais à frente. Então, vou modificar aqui o meu pincel. Bom, estou aqui com o meu pincel então. Quando eu dou um traço, ele aqui, note que ele está em 100% de opacidade, beleza? Se eu traçar aqui, ele vai fazer o traçado com 100% de opacidade. Se eu diminuir essa opacidade para 50 e traçar novamente, ele vai respeitar
a opacidade que eu coloquei aqui. Então ele vai dar metade meia transparência aqui. Se eu habilitar essa opção incremental e fazer o traçado aqui do meu pincel, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a opacidade independente, né, 100% de opacidade, independente da opacidade que eu coloquei aqui no modo de opacidade, beleza? Então esse modo aqui, note que ele começa aqui, tá vendo? Ele começa com uma leve transparência e vai dando opacidade aqui. E quando chega aqui no final da pincelada, ele dá uma transparência. Então essa é uma característica aí desse modo incremental, beleza? Mesmo com a minha opacidade em 50%, com essa opção ativa, ele vai dar a opacidade total aqui da minha imagem. Se eu desabilitar, né, ele vai respeitar, agora o traçado vai respeitar a opacidade que eu configurei lá em cima, beleza? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos, né, de modos de pintura. Então a gente vai trabalhar com o modo de pintura aqui, o dissolver. Então vou vir aqui em ferramentas, vou selecionar aqui a ferramenta de pintura, o aerógrafo. E aí note que aqui no nosso modo, eu estou em modo normal, tá vendo? Então se eu desenhar aqui, ele faz o meu desenho aqui em modo normal. Agora, se eu modificar aqui para o modo dissolver, por exemplo, e traçar novamente, note que agora ele dissolve aqui a pincelada, tá vendo? Ele acrescenta um efeito de dissolução aqui na minha imagem, beleza? Então é dessa forma que você pode trabalhar com os modos, né, aqui dentro do GIMP, entendeu? Essa é a função dos modos que se assemelha aqui aos modos de camada que nós vimos lá no módulo 2, beleza? Nós temos também o modo aqui atrás, né? Esse modo aplica a pintura apenas nas áreas transparentes da camada. Então, quanto menor a opacidade, mais tinta é aplicada. Inclusive, pintar áreas opacas não gera efeito nenhum. Pintar áreas transparentes tem o mesmo efeito que no modo normal. O resultado é sempre um aumento na opacidade. E é claro que nesses casos, nenhum resultado tem qualquer resultado em uma camada que não possui um canal alfa. Então, beleza. Vou selecionar aqui o modo atrás. E aí eu vou selecionar aqui uma ferramenta de pintura, vou selecionar aqui novamente. Vou selecionar aqui o lápis, ou melhor, preenchimento, a ferramenta de preenchimento. Selecionei aqui a ferramenta de preenchimento e vou selecionar a opção aqui, ó, preenchimento com textura. Beleza. Se tudo der certo, tá vendo essa área aqui transparente da minha imagem? Ele vai aplicar a textura nessa área aqui transparente. Tá vendo? Ele pintou somente as áreas transparentes aqui da minha imagem. Então, para eu ter esse efeito, eu tenho que ter um modo aqui atrás ativado. Você seleciona aqui a cor que você deseja pintar e aí você aplica as áreas transparentes aqui da imagem. Beleza? E aí, outro modo que a gente pode utilizar aqui é o modo de apagar cores. Então, vou selecionar aqui apagar cores. E esse modo aqui, o que ele faz? Ele apaga a cor do primeiro plano, substituindo-a por uma transparência parcial. Então ele atua como um filtro cor para alfa, né, aplicado sobre a área da pincelada. Então, nós observemos que isso funciona apenas em camadas que possuem um canal alfa. Caso contrário, esse modo será idêntico ao modo normal. Beleza? Então aqui nesse caso, eu seleciono aqui o modo apagar cores. Selecionei aqui a ferramenta de pincel e aí no caso eu vou pressionar aqui comando no meu teclado, ou se você tiver no seu PC Ctrl e der um clique aqui em cima da área em verde, a cor de frente vai ser a cor do pixel aqui da imagem. E aí se eu for dando a pincelada aqui com a opção de apagar cores ativa, o que acontece? Ele vai apagando as cores aqui da imagem, tá vendo? Ele identifica as cores aqui e aí eu posso ir apagando aí, beleza? As cores aqui dessa imagem. Beleza?
Então essa é a função aí do modo apagar cores aqui dentro do GIMP. Você pode utilizar para apagar aí determinadas cores, né, aspectos aqui dentro da sua imagem utilizando esse recurso, beleza? Vou desfazer. Bom, pessoal, e com isso nós finalizamos aqui essa aula aqui, onde a gente começou a abordagem das ferramentas de pintura do GIMP, abordando as características comuns de todas essas ferramentas. Na próxima aula nós veremos aqui as opções de dinâmica de pintura, né, que é um universo aqui à parte e merece uma aula aí à parte para a gente abordar esse assunto, beleza? Então, mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, indique o GIMP para um amigo seu que esteja interessado em ingressar no ramo do design gráfico, da edição de imagens, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga. Indique o GIMP porque o GIMP é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique também esse curso para ele, porque assim você vai estar ajudando a gente a divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.